Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e sejam bem-vindos a mais uma aula. O objeto do nosso estudo de hoje são os princípios constitucionais tributários. Os princípios constitucionais tributários são preceitos fundamentais e de observância obrigatória pelo fisco. O seu descumprimento causa a nulidade do tributo ou de sua cobrança. Os princípios são normas constitucionais que possuem dupla natureza. Tanto restringem a atividade tributante, limitando a atuação estatal relativa à cobrança de tributos, como buscam proteger e defender o contribuinte, garantindo seus direitos. Podemos listar como princípios constitucionais que orientam o sistema tributário nacional os seguintes: legalidade, anterioridade, isonomia, segurança jurídica e retroatividade, vedação do confisco, uniformidade geográfica, não limitação, não discriminação quanto à procedência ou destino, não cumulatividade e seletividade. A lista é longa, então vamos analisar cada um desses. O primeiro princípio é o da legalidade, que determina que a instituição, majoração, redução ou extinção de um tributo sempre dependem de lei. Mas atenção, a Constituição Federal prevê 6 tributos cujas alíquotas podem ser modificadas por meio de ato do Poder Executivo, que são o II, o IE, o IOF, o IPI, o ICMS e a CID de combustíveis. O segundo princípio é o da anterioridade tributária, que estabelece o intervalo mínimo entre a publicação da lei que cria ou majora o tributo e a data de sua efetiva exigência. O princípio da anterioridade tributária disciplina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estão proibidos de cobrar qualquer tributo no mesmo exercício financeiro ou antes de 90 dias da data da publicação da lei que os institui ou aumenta, a depender do tipo de tributo. O terceiro princípio a ser estudado é o da isonomia ou igualdade tributária, segundo o qual é vedado aos entes instituírem tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Decorre da isonomia o princípio da capacidade contributiva, que determina que todos os tributos sejam graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. O quarto princípio é o da segurança jurídica, que se fundamenta na legalidade, na irretroatividade e na estabilidade das relações jurídicas, que não podem ser alteradas em prejuízo de direitos assegurados aos indivíduos. O quinto princípio é o da irretroatividade, desdobramento da garantia da segurança jurídica, que tem como objetivo específico impedir que novas leis tributárias alcancem fatos anteriores à data da sua vigência. O sexto princípio é o da vedação do confisco, que proíbe que a tributação seja estabelecida em patamar exorbitante, ou seja, a ponto de inviabilizar o exercício da atividade econômica. O sétimo princípio é o da uniformidade geográfica, que obriga a União a aplicar a mesma alíquota para os seus tributos em todo o território nacional, sem qualquer distinção entre os estados, regiões ou municípios. O oitavo princípio a ser considerado é o da não limitação, que impede que o tributo seja utilizado para restringir o trânsito de pessoas e bens no território nacional. O nono princípio trata da não discriminação quanto à procedência. Segundo a Constituição, é vedado o tratamento diferenciado em razão da procedência ou destino de bens ou serviços. O décimo princípio é o da não cumulatividade, que tem o objetivo de impedir que determinados tributos incidam em cascata. Sua finalidade é evitar que o valor do tributo recaia sobre o valor dele mesmo, de modo que o valor cobrado na operação anterior onere a operação seguinte. O 11º e último princípio é o chamado princípio da seletividade, que viabiliza a fixação das alíquotas do ICMS e do IPI conforme a essencialidade da mercadoria, produto ou serviço. Bom, pessoal, como vocês perceberam, essa foi uma apresentação bem resumida sobre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito tributário. Para que você possa explorar de forma mais aprofundada essa temática, recomendo os estudos dos e-books disponíveis em sua área do aluno, que traz os conteúdos apresentados aqui de uma forma mais aprofundada. Aproveite para ler o conteúdo e fixar esses conceitos que acabamos de estudar aqui, ok?
Bons estudos e até a nossa próxima aula.